isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Nós temos que viver neste amor, porque no amor não tem peso. Olha, lá 1 Coríntios capítulo 13, né, aquele capítulo clássico do amor, nos ensina que, sabe, no amor não tem peso, no amor não tem ódio, no amor não tem desavença, no amor não tem dificuldade. Gente, o amor de Deus é que nem o sol, esse fogo do sol que queima aquela geleira das montanhas, derrete. Sabe, o ódio, a raiva, a vingança, a dificuldade, o desânimo. Olha, é o máximo amor de Deus. Vai atrás, porque ele está no seu coração. Você já recebeu esse amor, você tem, tá? Você tem esse amor, está no seu espírito, nascido de novo. É só você ficar na presença de Deus um tempo, todos os dias, que vai fluir o amor. Isso é maravilhoso. E deste amor vem uma reconstrução de vida para nós, que nós vivíamos de uma maneira totalmente disforme daquela que é Deus. Assim como Jesus ficou sem uma forma humana, naquele sacrifício de morte na cruz, que a própria Bíblia diz, e ninguém conseguiu nem fazer uma pintura, ou sei lá, um filme com exatidão dessa deformidade de Jesus aparente, física. Então, nós nascemos no ventre da nossa mãe com essa deformidade no espírito. Um espírito morto, sem nenhuma qualidade de Deus. Tudo que nós tínhamos era humano, um caráter humano. Agora, nós nascemos de novo, nós temos um caráter de Deus no espírito, que nos transforma e vai nos moldando agora nesta imagem de Deus. E é com amor, não é com açoite, não é com guerra, não é com ódio, não é com cobrança. Deus não faz isso. Então, se nós tivermos a revelação, quando você tiver mais a revelação desse amor, você se aproxima mais dele. Porque a religião e tudo que aconteceu desde a queda de Adão, não, eu nunca fui em igreja nenhuma, não, mas você foi na macumba, você foi onde foi, é só cobrança. Não interessa onde você foi. Você nunca foi nada de Deus antes. Essa que é a verdade. Nós éramos deformados com um conceito de religião que o diabo que inventa. Tá certo? Então, Deus não cobra, Deus não castiga. Quando você tiver a revelação desse amor, que é a Bíblia que mostra, porque eu preciso saber o que está no meu espírito. Você tem que ter a revelação disso também. O que é que está no meu espírito que eu nasci de novo? Eu nasci de novo, eu adquiri a imagem de Cristo Jesus e disse que o Espírito Santo veio e se uniu ao meu espírito, ficou um só, eu e ele e eu, nós somos um. Mas eu não entendo isso. Isso é o Espírito Santo que tem que revelar. Você tem que estudar. E entender que isso que está no seu espírito, que você não vê, você só vai saber se ler a Bíblia. O Espírito Santo vai vivificar. Então ele vivifica estas palavras. Agora, no seu coração. Lembra onde é o seu coração? Que fica aqui no meinho. Porque o seu coração tem um pedaço dentro do seu espírito e um pedaço dentro da carne. Tem aquele meio que é o seu âmago, o seu íntimo. Então o Espírito Santo vai revelando ali. Essa imagem de Deus vai saindo dali para nós, conforme eu busco Deus. Então quando você tiver a revelação de que Deus não está bravo com você, você pecou, você errou, você entrou na carne bonito. Às vezes a gente faz isso. Nós temos uma carne e ela precisa de controle diário. Por isso que andar com Deus é diariamente. Um momento com Ele todos os dias. De verdade, não é mecânica. Vou ler, assinei meu ponto hoje. Não é isso, não. Você tem que produzir espiritualmente. Ficar mesmo, se entregar. Então, nesta condição, o Espírito Santo vai revelando em mim esse amor de Deus, que eu errei, eu não devia ter feito aquilo. Eu pisei na bola. Porque quando você vai orar, o Espírito Santo vai revelar isso através da palavra. Então,
eu lendo a Bíblia, eu vejo que Deus não me trata desse jeito. Eu errei, agora você vai de castigo, Ana Maria. Agora eu não vou aparecer na tua vida, por um mês você vai ralar. Você não merece, você pode morrer de orar. Aliás, você vai andar de joelhos, você vai jejuar, mas você vai beber só água. Só água, e não adianta, se você me quiser. Você vai ter, sabe, que virar do avesso e orar mesmo. Você vai ter que ficar, sabe, assim, ó, osso, só osso, pele e osso. Deus faz isso? Jamais. Ele pôs o castigo em Jesus, no Filho dele. Você tem que ter essa revelação, porque ele precisava acabar isso na nossa vida. E só tinha que ser no Filho dele, que é Deus, para poder nos limpar desta transgressão e iniquidade que estava em nós. Que já vem de herança, e de herança que, se for puxar a linha, vai chegar lá em Adão e Eva. Que tem ramificação lá, uai, a genealogia. Amém? Então, quando você conheceu o amor, Jesus deu um exemplo no Evangelho de Lucas, dizendo que do rico e o Lázaro, não, do filho pródigo, desculpa, do filho pródigo, capítulo 16 de Lucas. Aí ele fala, o filho pródigo gastou tudo, foi para o mundo, faz tudo que ele quis. Pegou a vida do pai, a grana, a herança e foi se meter na lama para o diabo, tudo que é perversão. Mas quando acabou o dinheiro, ele não tinha ninguém para dar nada para ele. Nem patrão para dar a lavagem do porco para ele. Vejam como que o mundo nos trata. O mundo é assim. Tá? Se você não tiver um troquinho para dar para ele, ele te trata pior que porco. Porque porco ainda come a lavagem. E nós? Né? Aí, Jesus mostra isso e o pai sempre esperando que ele viesse. Sempre buscando no coração esse filho, e com o coração pronto para perdoar. E ele está na varanda, ele vai ver, ele vai voltar. E ele teve um lapso, que o Espírito Santo, um lapso de arrependimento do que ele fez. Falou, eu vou voltar para casa, meu pai, porque nem sendo um empregado dele, para cuidar dos porcos, ele não vai me tratar como este meu patrão. Pelo menos ele vai me dar comida dos porcos, porque eu conheço meu pai. Mas Jesus mostra que Deus não nos trata com miséria, com coisas que não são dignas para as nossas vidas. Quando ele viu o filho, ele correu, ele foi ao encontro. Quando ele te viu aceitando Jesus, o Pai foi ao teu encontro. Deus, o Pai. Você tem que conhecer esse amor de Deus que é teu Pai. Jesus está mostrando na Bíblia como que foi. Ele foi ao teu encontro, te abraçou, te beijou, não perguntou nada. Não quero saber o que você fez, que você errou, mas você voltou. Agora eu tenho tudo para mudar a sua vida. Vamos então, você vai morar comigo agora. Fez o banquete. Mas o outro estava onde? Lá no campo, só trabalhando religião, obras, sem o Pai. É isso que o povo faz no corpo de Cristo. É obra, é obra, é obra. Não tem um minuto com o Pai. Não senta para tomar um café. Faz lá um café, um cappuccino, um suco, sei lá o que você gosta, um chá. Senta lá, pega uma rosquinha, um docinho, cada coisinha boa, sei o que você quiser. Senta lá, vamos conversar com meu pai. Eu estou aqui, pai. O Senhor está presente. Eu entrego meu amor por você. Eu agradeço que você me ama tanto, pai. Eu vim te buscar. Eu vim me entregar, eu vim receber o teu carinho, o teu amor por mim, meu pai. Então, você vai ler a Bíblia, você vai orar, Deus vai te abençoar. O pai fez um baita banquete para ele, mandou matar um novilho novo. Gente, foi aquela festa, pôs anel no dedo, roupa nova, tudo chique. E o irmão lá fora, metendo o pau no pai e no irmão. O que é isso que está acontecendo aí dentro, com os empregados? Uai, é o teu irmão. Não. Ele voltou e meu pai estava... Eu que sou o santo, eu que trabalho na obra, eu me ralo, gente, eu dou de mim tudo. Porque você é o seu Deus, Deus não mandou você fazer isso. O pessoal no corpo de Cristo não sabe que Deus é que determina o que é para você fazer na dose que você aguenta, porque Deus sabe. Deus sabe a minha dose. Ele não mandou eu sair para o mundo e pregando, essa é a minha dose. E quem quiser vai ter que assistir no vídeo ou vem aqui na igreja.
Vocês que estão em casa, pode vir, nós te recebemos. Aonde você estiver, você pode vir. É isso aí, porque essa é a minha dose. A tua dose é aquela que Deus sabe, não inventa, porque depois está cheio de ministros de Deus, sabe aonde? Nas clínicas de repouso. Estão doentes, está assim, ó, tá mais lotado de crente nessas clínicas de repouso e nos hospitais do que o povo do mundo. Porque perdeu as forças, foi fazer a obra de Deus com a própria força e não teve força, porque tem que trabalhar dia e noite e não está aguentando. Porque Deus manda você fazer só aquilo. Se ele mandar você fazer mais alguma coisa, ele sabe que se você chegou lá. É igual a criança. Uma criança desse tamanho, você não pode falar para ela, vai na padaria comprar pão. Ela não tem noção, ela até sabe onde é a padaria. Já cansou de ir com a mãe e com o pai lá. Mas não tem noção de ir sozinha, não pode ainda. Porque não tem noção, não consegue, vai se perder. Vocês entendem? Então você tem que receber a revelação desse amor. Aquele homem, filho dele mais velho, que tomava conta do campo, tomava conta de todas as propriedades do pai, que é a obra do pai de Deus, se matava lá e nunca veio tomar um café com o pai. Nunca sentou para almoçar, nunca ficou, pegou a Bíblia, vamos ficar aqui e ficar horas. Não, eu quero saber o que o senhor quer que eu faça. Eu não faço nada que Deus não queira, porque eu não vou tomar conta do que é de Deus se Ele não mandou. Porque se eu faço o que Ele mandou, Ele me dá tudo, além. É tão mais fácil. Eu entrei no meu ministério assim, guiada pelo Espírito Santo. Então, o amor de Deus não é condenação, Ele não está te condenando. Deus não aceita o pecado. É para sair do pecado. Mas não é por isso que você vai fugir dele de medo. Você vem com o seu coração aberto, que ele vai te receber com misericórdia. Jesus já mostrou o filho pródigo. Deus só recebe com misericórdia. Então, quando você errar, você não tem que se condenar. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque agora nós estamos na lei do Espírito e não da carne. Vivemos na lei do Espírito agora, que nos vivifica. Vocês estão acompanhando? Ai, não me acontece isso porque eu fiz aquilo. Não tem nada a ver, o teu passado está lavado no sangue de Jesus. Você não arrependeu? Você não está lá. Ele já limpou. E se você errar hoje, recebeu o perdão se você arrepender. Há perdão para aquele que se arrepende e não faz mais. Amém, queridos? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. Ele é bom para você. E eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em que é o Senhor da misericórdia, que está no mundo, entendeu? Maior é o que está em mim, que é o Senhor da misericórdia. Isso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus. Amém. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã. Que o Senhor abençoe o seu coração. Que seja um momento de glória para a tua vida ao receber a palavra de Deus hoje no seu coração. Porque nós já adoramos a Deus, o nosso coração já foi aquecido. Nós fizemos um longo aquecimento aqui, louvando o Senhor para abrirmos o nosso coração, ou seja, o ouvido espiritual e os olhos espirituais para ouvirmos e enxergarmos Deus, que é assim que funciona. Então, nós vamos orando e o nosso ouvido espiritual vai se abrindo e os olhos espirituais para ver as coisas de Deus. Não tem coisa melhor do que enxergar bem e ouvir bem, né, gente? Isso é bom. No espírito, porque é demais. E é bem sobre isso que eu vou ensinar hoje. Porque, gente, se nós ouvirmos, quem ouve a voz de Deus, é bem essa pessoa que vai ter a vida em abundância. Se você quer a abundância de Deus, que é maravilhosa, eu até experimento um pouco, viu? E é muito, mas olha, diante do que Deus é pouco, mas é muito, é muito. Se você quiser ter uma vida de abundância e sair desse lugar que você vive com a tua força, você tem que ouvir Deus porque Ele diz que você ouve. Mas é ouvir e obedecer. Porque se não obedecer, não tem retorno.
Então vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. Vamos lá, tá? Olha, de ouvir Deus, foi o que salvou minha vida, hein, gente? Né, de fazer coisas absurdas, que nem eu estava ensinando ontem. Nossa, essa mulher é louca, né? Onde já se viu os linguarudos? E deixa eu falar. Essa mulher é louca, onde já se viu? Largou marido, largou filhas, foi embora com uma pessoa, uma amiga, aí disse que ia lá para os Estados Unidos, se enfiou lá. Olha só o rolo que está dando na vida dela. Você vai ver o que vai acontecer. Eita, maldição. Está quebrado. Vai ter que engolir quem fala bobagem. E quem fala bobagem acaba engolindo. Não pode. Então, ouvir Deus salvou minha vida, gente. É onde eu estou hoje. E tem muito mais para eu ouvir. E cada dia o meu ouvido está ficando mais aberto. Por causa de muito ensino da palavra, muito estudo. E não é legal você ouvir Deus? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu já disse no outro dia, eu vou trazer mais ensino sobre ouvir Deus. Porque Jesus é tão enfático dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Quem é a ovelha dele, ouve a voz dele. Você não é, você nasceu de novo. Então você tem que ouvir a voz dele para tudo. Só não ouve a voz dele quem não está em comunhão com ele. Então um dia, eu arrumei uma moça lá para trabalhar em casa. E aí era moça nova e eu ia receber visita, meu Deus, eu tinha que arrumar o quarto, as camas e ver tudo, porque a pessoa ia chegar. Mas eu estava lá correndo, porque aí, meu Deus, graças a Deus que tinha aquela moça que começou aquele dia, há poucos dias. Mas não sabia ainda o andamento da casa, onde estavam os lençóis, onde estavam as coisas, como que é. E eu aflita daquele jeito, e, ai meu Deus, não vai dar tempo, eu estou cansada, porque não é assim? Quando você tem que fazer muita coisa. Por isso que eu ouço Deus, eu sempre digo isso. E eu sempre examino a minha agenda aos olhos de Deus e ele vai fazendo assim, é tique, corta. Você não está precisando fazer nada disso. Aí eu me acalmo. Você tem que aprender isso, para você ter saúde, inclusive mental. Tá? Aí eu naquela aflição, não sei o que, bom, aí eu dei uma parada, porque era a hora que eu ia orar, Deus falou, escuta, ensina a moça. É só isso que você tem que fazer. Não é para você ir lá fazer, quem mandou? Porque ela não sabe, você nem ensinou. Você não falou o teu jeito. Ela não sabe onde está o lençol, não sabe onde está a toalha, não sabe onde está isso. Você tem que, vamos lá. Eu falei, é mesmo. Entendeu? Então, tirou o peso da minha vida. É tão simples assim. É porque você não dá crédito naquilo que vem para você, porque você acha que é um pensamento banal. E é Deus. Porque a religião faz isso, né? Ouvir Deus é um misticismo todo, tem que ser, sabe, um barulhão, tem que ser coisa. Não tem não. É tão simples que você confunde, você acha que é você ou é uma bobagem que veio para tua cabeça. E Deus está falando com você porque Ele é suave. Esse é o jeito, assim, que eu disse que o primeiro jeito é na palavra de Deus, mas logo a seguir está o testemunho interior, que isso é testemunho interior que a Bíblia diz. Tá? Que é você ter uma percepção, ou você ter um desejo, uma orientação. E agora mesmo, eu arrumei uma empregada agora, outra. Porque vai assim que vem. Mas essa agora é por mês. Mas ela veio, mas, gente, eu gostei do jeito dela. E ela já trabalhou uma semana, mas eu falei, acho que não vai dar não. Não, porque eu já quero que chegue fazendo tudo, sabe? Que, imagina, a mulher não sabe nem onde tá, guarda os talheres. Como é que ela vai saber? Né? Onde que tá a vassoura e o sabão? Como é que ela vai saber, gente? É doido isso. Mas, quer dizer, quer criar caso na... Você viu como a gente cria caso na vida? Porque nós enrolamos a nossa vida de não ouvir Deus. Eu não, mas eu fico lá orando, o que eu faço, Deus? Ele já está falando. Não, mas aí eu já vou mandar embora. Ele vai acabar a semana, eu já vou mandar. Mas eu já planejei, eu vou falar isso, aquilo. Falar que não, eu sei lá, eu quero isso, quero... Deus falou, não, você não vai fazer nada disso. É essa. Você não está orando? Eu mandei até meu neto orar. Foi a resposta da oração. Ele ora, Deus faz. É sério, gente. É sério. A moça apareceu. Do nada. Uma moça boa, honesta, o jeito, tudo, sabe assim? E limpa, eu adoro, porque eu gosto de limpeza, deixa eu ver. Mas tá ótimo. Limpa vidro, faz tudo, gente. Mas não chegou na cozinha. Eu falei, tá vendo? Não vai dar.
Pronto. Deus falou, mas você já ensinou? Não, não vai aprender. Já fico pensando, aquelas coisas todas. Mas Deus falou, você vai, quando ela chegar, pode lavar a louça do café, toma seu café, lava a louça que está aí do café. E agora aqui tá todas as verduras que você vai lavar, você põe tudo aqui nessa vasilhinha. Essa cebola você vai picar. Esse brócolis você vai, já deixa tudo já separado, as florzinhas, e esse talo picado. Essas frutas aqui que vai fazer o suco, já deixa tudo descascado. Essa cebola, esse alho, essa salsinha, esse tomate, já lava tudo que vai pôr na salada, deixa tudo aqui, lava esse tanto de arroz. E a sobremesa você já vai preparar aqui, que essas bananas, que eu já falei que minha sobremesa é banana no micro-ondas, todo dia. E pronto, põe água, põe um pouco de canela, põe mel, é uma delícia, e cozinha. Pronto, já vai, aqui tá vazio, você vai fazer isso. Aqui, pronto, hora que eu chegar lá, é igual na televisão, já tá tudo pronto. Epa, mas eu sou burra ou não, gente? Teimosa, bicho que tá querendo sofrer. Não, mas roupa ela não vai passar. Aí o Espírito Santo, você já ensinou? Nem respondi, porque nem deu tempo. Fiquei mandando limpar. Aí Deus falou, então, tá bom, a mulher que passa, deixa ela vir. Segunda-feira tá, sexta cheia, ela vai passar. Na terça-feira já vai ter uma roupinha. Então, ou você pega uma que você usou, que quer que aí passe, então agora você vai passar isso. Ela vai começar a passar. Porque ela falou, se a senhora me ensinar, eu vou fazer. É camisa que é mais assim, mas se ensinar, eu aprendi, ela vai aprender. Se você ensinar, a pessoa aprende, ninguém é burro. Pronto. Então, acabou a história, morreu a Vitória. Isso é ouvir Deus. Se você quer amansar a tua vida. Se você não quer problema na sua vida, nas coisas simples. Nas mais simples. Eu estou cansada, porque eu estou fazendo coisa. Uai, não era o caso da minha mãe? Que eu estava cansada, o médico, eu com o Fernando lá, no médico que a gente ia. Não, Ana Maria, ela está um pouco nervosa. O Fernando falou assim, bem calmo. Ela está um pouco... Ana, o que houve? Eu falei assim, não, que é um pouco serviço, né, não sei o quê. Não, ela não deixa a moça cuidar da mãe dela. Eu disse, não, mas é porque eu que tenho que fazer, porque minha mãe não gosta. Então, na hora do banho, eu ia, eu que queria trocar, eu que queria pôr, eu tinha que agachar, eu queria tudo. Era o Deus da minha vida, era minha mãe, pronto. E a moça ficava do lado olhando. Né? O que estava resolvendo? Né? Então, mas eu ficava cansada. Bom, aí eu estou orando, e eu ouvi o Espírito Santo falar, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Quando eu ouvi, eu vi a cena. Eu entregando a minha mãe para a moça fazer o que tinha que fazer, e eu do lado. Pronto, acabou meu cansaço. Por que eu não fiz antes? Então, ouvir Deus. Você arruma encrenca para a tua vida. Problema não são as pessoas que trazem para você, é você. A tua vida está enrolada porque é o jeito que você está fazendo que está errado. Não está bom. Você não está sabendo lidar. Deus sabe como lidar. Por que está peso? E se Deus falou que é para eu cozinhar? Vocês estão lembrados que eu já falei 1000 vezes isso aqui? Faz uns 5, 6 anos. Essas horas já 6 anos, né, gente? É bom você cozinhar, Ana Maria. Só isso Deus falou. E, gente, ele pôs um gosto que eu gosto, eu capricho, eu faço muito bom. E fiquei até enjoado, porque antes, o bife estava horrível, aquela coisa de frango estava medonha, eu não gosto daquele gosto, aquele cheiro. E ia comendo, porque eu não queria fazer. Agora não vem com essas conversas não, a coisa tem que estar bem feita. De primeira, tudo na travessa, mesa arrumada, do jeito que eu gosto. Não tem empregado, eu faço igual. Então, é para eu cozinhar, mas eu não preciso ficar me matando e depois, ela está limpando, eu vou lavar a louça. Lava a louça, você está se matando, quem mandou? Você não chamou a moça para mim te ajudar? Deus quer que eu tenha alguém para me ajudar. E tem gente que quer me ajudar. E além do que, é um emprego. E bem remunerado, aliás. Vocês estão acompanhando? Não, eu faço. Que nem uma doida. Pois quando eu sento lá, estou cansado. Que bom agora aqui. Eu perdi mais de 2 horas que eu podia estar lá. Tudo é enrolo. Isso aí é enrolação do diabo. É distração que chama. Você precisa ver se você não está sendo distraído com coisas que você assume que não é para você fazer. Porque eu com a minha mãe, nós ficávamos fazendo vestidinho, bordado, crochê, tricô, não sei das que, e comidinha, e docinho, e todas aquelas coisas. Aí ia visitar amiga, ia para cima e para baixo. Deus falou, agora vocês param, vocês vão orar. E o eco foi embora, eu nem vi o fim do eco. Vocês vão orar mais, vocês vão orar mais, vocês vão orar. É isso que Deus quer.
Quer dizer, não era para eu ficar fazendo aquilo, porque uma roupinha bordada eu vou e compro. Eu não estou com tempo de bordar mais. Nem sei mais bordar, nem sei mais fazer crochê, nem sei mais fazer tricô, nem sei mais pregar coisa nada. Não sei fazer nada. Fazia tudo. Pessoa que gosta, prendada. Eu ficava com a minha mãe fazendo essas coisas. Eu sempre gostei de fazer isso. Deus falou, você para com isso. Então você precisa saber o que Deus quer que você faça. Você não acha melhor? Foi muito melhor. Porque eu ia ficar aflita, nervosa, fazendo crochê, bordando com roupinha. Pra quê? Insatisfeita. Eu não sou insatisfeita hoje. Então eu fico lá até eu entender o que Deus quer que eu faça. E eu obedeço. Porque, gente, se você ouvir Deus, você tem condição de fazer. É aí que você vai ser próspero. É o máximo. A sua prosperidade vem daí. Porque você acha que você não pode, que é incapaz, que não dá, que é impossível, que é assim. Tudo errado. Tá valendo isso? Então tem coisa na tua vida que tá te amarrando porque você não abriu o horizonte, não enxergou. Para que sofrer? O Fernando vem e fala, mas para que você está fazendo isso, Ana Maria? Mas não posso fazer. Não, mas é só para uma desculpinha. Agora Deus falou sério. Eu sentei lá e falei, não, agora eu tenho que resolver a minha vida. E eu ouvi todas as instruções que eu acabei de falar para vocês. Então você precisa aprender a ouvir Deus. É com a palavra, quanto mais você ficar aqui, mais você vai ouvir. Tá? E é isso que eu digo para vocês, é de ouvir Deus que mudou a minha vida, que me salvou. Tá? Então, para ouvir Deus, precisa ter comunhão com Ele diária. Todos os dias você tem que sentar lá. Pega a tua Bíblia, ora em língua, se acalma. Deus, como que eu vou fazer isso? Talvez você não ouça no primeiro dia. Porque a gente é teimosa, né? Nós somos muito teimosos e muita fortaleza. Tal. Mas você vai orando, vai vir a luz para você. Se você quiser mesmo. Então, o versículo 63 de João, capítulo 6, está assim. Jesus falando. O Espírito é o que vivifica. Amém? Vivifica o quê? Essa palavra ele põe vida dentro de você. Faz ela ver real. Vida. Acontecer. Não é o máximo? Tá. A carne para nada vale. Não presta para nada. É isso que ele está falando. Não se aproveita. Joga no lixo. Não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, o Espírito Santo é que dá vida. Agora, a carne dá morte. Morte espiritual. É isso que ele está mostrando aqui, tá? E a carne é o que, gente? São as emoções, os pensamentos, os sentimentos. A carne é toda essa área. Tudo isso daí. Coisas que as outras pessoas dizem para você. É carne. Você está seguindo a cabeça dos outros. Não são só suas emoções, seus sentimentos. É tudo isso. Você tem que parar de escutar os outros. Porque você tem que ouvir Deus. É Ele que vai te conduzir. Não são as pessoas. Tá? Então, Jesus está dizendo aqui que a palavra que Ele fala, quer dizer, o que Ele está falando para você é espírito e vida. Quando Ele fala com você, é algo espiritual, mas é vida. Então, isso tudo que eu falei, que eu ouvi de Deus, é vida. O que eu estava fazendo com a minha cabeça é morte espiritual. Me dá desgaste, pode me dar até doença. Está ouvindo? E também pode dar pobreza financeira, pode dar mil coisas ruins. Porque é morte espiritual. Deus não está presente. Pode dar muita coisa errada. Então, Jesus está falando que quando Ele fala, aquilo é vida, tá? Por isso que na nossa vida nós temos que ter um relacionamento contínuo com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É contínuo, dia e noite, todo dia. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Óbvio que tem. Ele falou que para comer tem que trabalhar. Ah, tá certo isso. Mas lá no meu trabalho, eu posso ir falando versículo. Se eu estou atendendo alguém, não. Mas daqui a pouco, se eu vou pegar um negócio para lá, eu posso ir falando versículo. É falar versículo. Ah, mas que versículo? Ai, ai, ai. O Espírito Santo, você tem que ouvir. Você está lendo Bíblia, você está estudando, ele vai pôr um versículo para você. Nem que seja o Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. Isso é o máximo. Pode ser, eu não sei. Ele vai falar um versículo. Ou então você escreve 3, 4.
Põe lá, de repente teve uma folga, fala alto aquilo. Você já está em comunhão com ele. Você não precisa, de repente, ter o dia inteiro aquele momento com Deus. Porque você tem o que fazer. Mas você tem que ter aquele momento aonde você está só, que você lê a Bíblia, que você vai estar entregando a sua vida. Mas depois, no dia a dia, é para você ficar falando a palavra. Você vai forçando a sua mente, você vai forçando. Ah, isso não é do Espírito. Tem os religiosos que vêm aqui na igreja falar para mim, já bem. Não, isso não é do Espírito, porque para orar no Espírito tem que haver um mover, mas não há, é lógico, se é só carne. A sua carne entupiu o canal onde o Espírito age. Então você tem que fazer alguma coisa. Ah, que ideia! Essa é uma ideia absurda, religiosa, que vem, tem pastor que vem aqui falar isso para mim. Não, eu nem oro em línguas. Tanto assim, porque tem que ser um mover. Nunca vem, você já percebeu que não vem? Você não está em comunhão, tá? Ou então, não, eu não vou ficar lendo a Bíblia desse jeito, tanto assim, não. Porque isso também tem que ser um mover do Espírito. Ué, mas você está só na carne. Não tem mover nenhum, tem fogo aí. Estão acompanhando? Porque se você for ficando nisso, isso vai, aí sim. Aí vem. Maravilha. Mas você tem que começar, tem que ter uma disciplina. Então, é nessa comunhão que o Espírito Santo vem vivificando o seu coração, essa palavra, pondo vida lá dentro de você, que antes não tinha. Essa palavra, que ele vai te ensinar. Como eu disse a semana passada, que a palavra de Deus diz, quem não come, quem não trabalha, não come, está lá em Timóteo. Mas ele não fala que jeito que eu vou trabalhar, onde, com quem, como. Que profissão. Isso aí é descobrir, você tem que ouvir Deus. Que é o que ele está me ensinando, que eu estou te falando. Porque não está aqui na Bíblia que é para eu ensinar a moça, a minha empregada. Não está escrito. Mas eu preciso disso. Entendeu? Não está escrito como que você vai organizar sua casa, sua família, seu trabalho. Não está. Mas ele vai te ensinar. É isso que você tem que entender. Para tudo, ele vai te ensinar. É o máximo. Ele vai pôr rumo na tua vida. Porque enquanto está com a sua visão, é das trevas, são trevas. Quando é dele, é vida, como ele disse que a palavra dele é vida, tá? Então, nós podemos, então, se eu ouço a palavra de Deus, eu estou extraindo de dentro de mim vida. Se você fizer, você vê que tem resultado, você descansa. Isso é descansar em Deus. Que ele diz que ele providenciou um descanso para nós. Porque está produzindo vida de Deus. Isso é vida de Deus. A religião nem sabe isso, porque ele não pratica. Faz tudo da cabeça, não tem comando do Espírito Santo, coisa nenhuma. Né? Mas agora a sua vida, guiada pelo Espírito Santo, tem um comando de Deus com vida. Isso é vida. O mundo não sabe o que é isso. A religião também não sabe o que isso é vida. Jesus falou, você obedeceu, é vida. E é vida eterna que é para viver agora. Lembra que eu falei do anúncio de ler a Bíblia? O nosso cronograma? Vocês já ouviram? Quem é aqui amigo no WhatsApp para ouvir os nossos coisas? Ô, gente, fica amigo quem não é. E sempre eu mando uma palavra lá para dar sabe assim, acorda. Isso é para você hoje que Deus está falando. Então eu disse, escuta, tem muito ensino aí, ensinando que a vida eterna já é agora para viver já, não é só no céu. Tem muito ensino meu sobre isso. Então, com isso, com esta palavra que gera vida, que é o próprio Jesus, eu já estou vivendo a eternidade. É o máximo. Então, quando eu chegar lá no céu, não vou ficar esperar só para chegar. Lá é o máximo, claro. Mas eu já posso viver as grandezas do céu aqui. Numa versão um pouco diferenciada da realidade que é o céu, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo que atrapalha. Mas já resolve, tá? Então, toda palavra que nós tiramos de Deus, que vem, é vida. Você está praticando vida para você. Então, vai dar fruto. Fruto de Deus na sua vida. Essa é a diferença. Ouça Deus. Ouça Deus. Então, ontem mesmo, aqui na hora que nós estávamos adorando a Deus, quando acabou o culto, a Maria Alice falou assim, eu ouvi Deus, falou comigo para eu fazer assim, assado, assado. Falei, então, quando você está adorando, Deus começa a se comunicar com você. Não é o seu pensamento,
Ele está te orientando. Por isso que no louvor e na adoração, você começa a se comunicar e ele começa também a falar coisas do seu caráter, das suas atitudes, o que precisa mudar, como melhorar, como fazer. Presta atenção que Deus está falando. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Você deixa subir no ar, não faz nada. E ele está falando. Você pode escrever de repente, se você ouvir. Para você não esquecer, falar, ele falou isso. Para você praticar. E é tudo tão simples. É maravilhoso. Vocês estão acompanhando? Ele quer fazer você progredir e prosperar com abundância na tua vida. Com descanso. Descanso não é deitar na rede e ficar esperando isso, não. Mas descanso sem ter aquela pressão do dia a dia. Pra você fazer o melhor e não conseguir, não é isso. Então vamos, João, ver aqui o evangelho agora, aqui mesmo, no João, capítulo 10. Vamos ver aqui o Jesus falando no versículo 27, né? Então, diz assim, as minhas ovelhas, Jesus está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer que ele está falando. Ele está falando com você o dia inteiro. Sabe aquele negócio assim, sexto sentido, sei lá, eu senti. Olha, sabe que isso aí é o Espírito Santo, né? De repente, olha, nós estávamos lá num negócio, um restaurante lá nos Estados Unidos, é bem interessante. Tem muitas atividades, e é de mexicano. Então parece uma floresta. Aquilo é antigo dos anos 70. Que ele tem toda uma... Não é só o restaurante que você vai comer, mas ele tem, assim, brincadeiras, apresentações no meio daquilo tudo. Parece uma floresta, de repente. Tem mil coisas. É coisa de americano, gente. Mas depois, fechou, depois de um tempo, aí alguém lá comprou, remodulou tudo, fez tudo bacana. Aí tem um negócio, parece a floresta, aparece lá o moço com a moça. A roupa tudo é igual que eles usavam. De banho do rapaz, da moça, tudo. Então eles vêm lá em cima, lá embaixo é tipo uma piscina, mas é tudo assim que nem árvore, é que nem se fosse a floresta, e tem um riozinho lá embaixo, lá. Aí eles vão lá em cima e eles fazem lá algumas apresentações e depois eles ficam tocando uma música. Aí eles vão se jogar lá dentro da piscina e primeiro fazem cambalhota, depois eles falam que ele não sabe, que ele não consegue. Eles fazem lá uma apresentação e vai. E cada 20 minutos vem outro casal, faz igual, é muito interessante. Fora outras mil coisas. Já viu um restaurante desse? É uma festa, gente. Você fica sentado, comendo, acontecendo tudo. Depois você tem que andar, é muito grande, você vai vendo tudo. Bom, aí quando já estava no fim, aí as crianças quiseram pintar o rosto, fazer as coisas lá, o desenho e tal, e coisa, vamos mais por ali, vamos, vai ter mais uma apresentação, então vamos ver. Mas já era tarde, eram tipo umas 4 horas para lá da tarde. Mas ainda tinha muita gente. Eu falei assim, mas nós vamos conseguir ver de frente agora, aqui na frente, porque lá da mesa dava para ver, mas não via tudo. Aqui nós vamos ver. Aí chegamos lá na frente, quando eu vi aquilo, gente, o Espírito Santo falou, a hora que ele se jogar aí, ele vai te molhar essa água. Lógico. Mas nas outras vezes ele não fazia muito a propósito. Mas a gente escutava uns gritos, mas era isso. Quando ele fez aquela... Do jeito que ele se jogou, era para fazer... Porque sempre ia de mergulho, ia, sei lá. Gente, sério, veio toda aquela água na cara nossa. Assim, eu ouvi, mas eu quis pagar para ver. E me olhei. Então, gente, Deus fala o dia inteiro, o tempo inteiro, é questão de obedecer. Quanto mais você ficar ligado, mais você vai ser bem sucedido na vida. Entende? Porque às vezes você vai fazer um negócio, Deus te prepara, não faz isso. Melhor não, ele ainda dá umas conclusões. Mas não é o seu pensamento, é Deus. Fique ligado para tudo na sua vida. Isso é importante. Então, Jesus, ele está falando. Então, tem muita gente que fala, mas eu não ouço. Mas é o seguinte, quem é capaz de ouvir é capaz de segui-lo. Tá? Então eu estou dando esses exemplos para você, coisas simples, para você entender como que Deus fala, um dos jeitos. Porque às vezes é um desejo, como eu tive, de trazer o pastor David na igreja dele, foi uma coisa maior do que eu, maior do que todo mundo, uma coisa única, uma coisa muito grande, que eu tive que pagar o preço para aquilo acontecer.
Tá? Aí essas outras coisas é a liderança do dia a dia na sua vida. Né? Que você pode perceber que você, agora eu falando isso, você é mesmo, um dia aconteceu isso, ou, sei lá, às vezes você vai parar seu carro num lugar e vê, aqui não é bom. Ué, tem um motivo para não ser bom. Eu bem que sabia, então, desobediente. É isso aí que nós somos. Vocês estão acompanhando? Então, Deus está falando o dia inteiro para te ajudar, para você fazer algo que vai melhorar a sua vida. Só vai melhorar. Mas obedeça. Ou então, peraí, eu não estou com muita certeza que é o Espírito Santo, vou orar mais um pouco. E fala alto com ele, Espírito Santo, mas é isso mesmo, eu preciso saber se é você. Porque eu não vou fazer coisa da minha cabeça. Aí ele te dá uma coisa forte. Ele responde, gente. Você vai ficando com intimidade com o Espírito Santo, que é Deus. Aí você tem intimidade com Jesus Cristo, com o Pai. Aí você sabe o que o Pai quer, o que Jesus quer, você pode servi-lo. É o máximo, ora muito em línguas, isso é importante, porque a oração em línguas é que desenvolve isso, é que é o próprio Deus orando o que Ele quer para a nossa vida. Eu preciso saber, não é o máximo? Gente, faz favor, por que eu estou errando nisso que não está dando certo? Com relacionamentos, eu oro isso com relacionamento, como que eu vou me relacionar com as minhas filhas, com meus netos, com meus genros, como que eu vou relacionar com meu marido? Como que eu vou relacionar com a empregada, com as moças que vêm trabalhar lá em casa? Como é que eu vou fazer? Eu preciso. É assim, eu preciso saber tudo. É isso que Deus quer, comandar. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Você nunca vai errar. E ele te dá autonomia para certas coisas quando você está na liderança dele. Ele deixa você também fazer alguma coisa dentro daquilo que ele mandou você fazer. É muito interessante, você vai descobrir isso, que tem certas coisas que não vai ser prejudicial se for mais assim ou assim, mas tem horas que tem coisas que são exatamente daquele jeito, entendeu? É bárbaro, Deus é o máximo, Ele nos criou, Ele é o perfeito para nós vivermos bem. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, essa é a vida do nosso Deus para nós, através da palavra e do Espírito Santo. Sabe, nada de ser forçado, ele dá uma ordem para você, obedeça, que você vai ser muito bem sucedido, tá? Então, nós podemos então sermos guiados e ouvirmos Deus para as coisas da nossa vida, como o casamento, como criar filhos, no trabalho, como fazer aquilo. Então, não é só para o ministério, para você servir a Deus, mas para toda a sua vida. Quem serão seus amigos, tudo. Como que você tem que fazer? Então é isso que ele vai direcionando você. Foi isso que ele fez na minha vida. E foi tirando isso e aquilo, sem me machucar, porque eu enxerguei. E eu quis o que ele quer. Você tem que querer o que Deus quer, mas ele vai trabalhando. E nós vamos aos poucos cedendo, conforme enxerga, conforme ouve. Nós vamos responder, isso aí não é bom para mim, isso não está certo, mas não consigo, mas vai orando, chega uma hora e fala, acabou, não quero. Então, você que dá o passo para o mar abrir. Mas ele vai te orientando, é bárbaro, é assim que tem que ser, tá? Então, você vai segui-lo quanto mais você ouve, mais você vai segui-lo, tá? Então, se Deus está te orientando na sua vida, você não está confuso. Porque é horrível, eu não sei se é para eu fazer isso ou não. Você está confuso, você não ouviu. Então você tem que trabalhar mais com isso, orar mais. Tem gente que quer abrir um negócio, tem gente que quer fechar um negócio. Você tem que fazer direito esse negócio. Com a liderança de Deus, porque depois vai arrepender e não dá certo. Ou você vai investir numa coisa e errar. Você tem que saber que jeito que Deus quer, como que é. Você tem que ouvir. Porque Deus está operando, trabalhando em você, ok? Isso é muito maravilhoso. Então veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Eu já trouxe outro dia esse versículo, mas, gente, são coisas que tem que estar gravadas dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 1, olha isso. Vocês estão aproveitando? Amém. Gente, é de glória isso, hein? Mais dica do que essa, meu pai. Como que você é guiado pelo Espírito Santo, Ana Maria? Como é que Deus é? Então, é assim. Eu estou falando até das minhas coisas simples. Um dia eu estava brigando, acho, com o Fernando, acho. Muitos anos. E aí, Deus falou, cala a boca. Ué, Deus nos trata como nós somos. Ele não vai falar um português. O que é isso? Clássico.
Não, Deus fala do seu jeito, conforme você fala. Ele falou, cala a boca, para de falar. E eu estava lá, eu me lembro até hoje, gente, eu estava guardando uns negócios lá no guarda-roupa, arrumando, e eu, cala a boca, para de falar. Ele falou 2 vezes ou 3 vezes. Aí que eu não consegui na primeira, nem da segunda. Olha o meu estado. Vocês estão vendo? Então, eu ouvi Deus para ser abençoado. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Ele chamou, ele é fiel, tá? Mas para ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para ter relacionamento, comunhão é esse. Não é uma coisa metódica, gente. É relacionamento. Relacionamento não é metódico. Você não tem um script de como que você vai se relacionar com uma pessoa. É assim, não é. É um com o outro. Então, nós somos chamados por esse Deus que é fiel para nós termos um relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a primeira coisa que nós somos chamados para ter relacionamento. Está escrito aqui. Você tem que ter relacionamento com Deus. É isso que é a chave. Porque se você quiser conhecer uma pessoa, você tem que ir atrás dela, você tem que se relacionar com ela, marcar um encontro, você tem que ficar um tempo com essa pessoa, você vai conversando, né? Marca um café, um almoço, depois marca, sei lá, você passa um tempo, uma vez por semana, você vai querendo conhecer mais a pessoa, você gostou, você está extraindo coisa delas nesse relacionamento, conversando, e ela também de você. Para você conhecer uma pessoa, você tem que se relacionar com ela. Então, você começa fazendo isso, passando um tempo com aquela pessoa para ver o jeito dela, como que você vai se relacionar. E é assim que é com Deus. Foi o que eu quis. Eu quis ter um relacionamento com Deus quando eu soube que era possível. Não, falei, isso é o máximo. Eu acho que não tem uma pessoa melhor no mundo para você ter relacionamento que com o próprio Deus. É aí que você vai acertar. Você tem que ter isso no seu coração. Não tem outra pessoa melhor para você ter relacionamento senão o Senhor Jesus Cristo. O seu Deus que te ama, que é fiel, que morreu por você. Então é nesse relacionamento que você vai aprendendo a conhecê-lo. E é aí que ele vai prosperar a sua vida. Conforme você vai conhecendo Jesus, ele vai prosperando você. Para você ter. Porque as coisas das trevas do mundo que dominavam você vão saindo e ele vai entrando. Então é prosperidade. Você não está mais remando com a tua força. É o vento que te leva, a força do poder do Espírito Santo. É o máximo, ele vai conduzindo você na vida para ser abençoado. Digam amém. Amém. Faz favor. É esse que é o nosso Deus. Não é o Deus que está te punindo, que sabe, que vai te castigar, que sabe, vai querer te provar. Ele deixa você sofrer, ele até mandou um câncer para você sofrer mesmo, porque você merece isso, porque você não é fiel a ele. Olha aqui, sendo fiel ou não sendo, ele nunca vai fazer isso. Ele só dá o que ele é, o que ele tem, que é bondade, que é amor, que é glória. Então tá errada a religião. Pensa nisso, não tem nada que vem, eu estou fazendo isso. Uai, se você errou, acerta o passo. Deus está aqui para te dar. Não tem a ver. Tá valendo? Esse é outro Deus. Esse é o caráter do nosso Deus. Maravilhoso, tá? Então, mas é que hoje em dia as pessoas têm uma vida muito ocupada com a própria vida, com o que elas arrumam, agenda. Você arrumou muita coisa, você não tem tempo. Então elas ficam sufocadas com aquela agenda superlotada, usando a força própria e a própria sabedoria para resolver a vida. Pois vem no domingo na igreja, aleluia, vai embora. É a mesma pessoa sem Deus, sendo que o teu espírito é nascido de novo. Tá valendo? Não conhece Deus, não passa tempo com Ele, não sabe se relacionar com Ele. Aí é que está o erro. Vai buscar Deus, se relaciona com Ele, Ele vai endireitar a sua vida. E tem mais, vai endireitar a vida da tua família, a tua casa, o teu trabalho, o teu ganho, tudo. Só coisa boa que Deus vai fazer. Se Ele puder agir em você, se você se unir a Ele, se você buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai mudar
Vai mudar tudo na sua vida, tá? Então, esse caminho que Deus nos preparou, que é andar com Ele, é muito melhor do que qualquer outro caminho, que é tortura. Caminho das trevas, sabe? Gente, eu não sei como é que esse povo aguenta. Gente que está na igreja. É porque, sabe, está afundado na dificuldade e a vida é assim mesmo. Não tem nada que é isso, não. A vida é assim com Jesus, coisa boa. Porque quando o diabo vem, ele vem todos os dias, você sabe vencer. Porque agora você sabe as manhas dele, como é que ele faz, que ele é um ser derrotado. E se ele conseguir usar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua fraqueza, ele pisa em cima de você, arranca tudo. E você fica na incredulidade, achando ainda que é Deus, porque ele deturpa a imagem de Deus. E é aí que você perde, você sai da visão de Deus, que é isso que o diabo faz. Então, fora, quando ele vier, vai orar. É isso que você tem que fazer, tá? Então, o Espírito Santo vem nesse relacionamento, vivifica o seu coração, isso é coisa maravilhosa e é muito diferente de andar sem Deus, que você não sabe, você vai fazer isso ou aquilo. Mas eu não sei por que eu não estou acertando, você não ouviu Deus. Ele vai te falar que jeito que você vai acertar. Você vai acertar o seu passo na vida, não é isso que eles falam? Esse um aí está precisando acertar o passo na vida, não é? Nós viemos para Jesus, nós temos que acertar o passo. Nós temos que andar no passo dele, nas pisadas dele. João 17, vamos ver. Olha só isso aqui. Esse Deus é maravilhoso. Agora, nós já vimos aqui, vamos ver João 17, o versículo 13. Olha só o que essa comunhão com Deus faz na sua vida. De ouvir Deus, se você ouve Deus. Mas agora, Jesus está falando, eu vou para junto de ti e isto falo no mundo. Ele está falando com o Pai. Para que eles tenham alegria. Gozo é alegria completa em si mesmos. É no Espírito. Não é para você estar, hoje eu estou desanimado, olha, eu nem tenho, versículo 13 de João 17, eu nem tenho força para, hoje eu estou tão desanimada que se eu morresse, tem gente tonta que fica pensando nisso, que é o diabo, é a própria carne, não tem comunhão com Deus, não está com nada, não quero não quero me vestir, não quero pentear o cabelo, não quero tomar banho, eu não quero saber de nada, isso é demônio, isso é depressão. Pessoa sem Deus. No outro dia aconteceu um negócio, nossa, parece fez tudo uns aparatos, veio com outra roupa, achou umas roupas lá no guarda-roupa, chegou. Nossa, o que aconteceu? Quer dizer, olha, ânimo dobre. Esse Deus não pode fazer nada na vida desse. Um dia está na glória, outro dia está no chinelo. Está valendo isso? Vida sem Deus, sem ouvir Deus. Fica ouvindo o diabo, a carne. Está deprimido, não está com nada. Está valendo isso? Então ele diz que quem ouve Deus, uma das chaves é essa, dos frutos é esse, é ter alegria, ter satisfação. Você tem satisfação, contentamento no seu espírito. Às vezes a barra está pesada, o problema está difícil, mas falar de Jesus levanta um fogo, uma glória, um poder na sua vida. É isso aí. Tá valendo? É isso que é andar com Deus. A palavra é isso. Não é para ficar, Deus que me livre, sabe? Vem arrastando, vive arrastando. Chega no trabalho, não olha na cara de ninguém, taca a bolsa para lá. Olha, gente, não quer olhar com ninguém, dá resposta ruim. Tá na pior. Por quê? Eles falam, dormiu na sala, O que aconteceu? Dormiu descoberto? Né? Tem muita coisa aí. Ué, tá sem Deus. Por que não ficou orando ontem? Para levantar bem hoje. Essa é a chave. Às vezes você acorda, o diabo está do lado, mas não chega nele. É isso que você tem que fazer. Você tem a força, você tem o poder, você tem a autoridade de Cristo Jesus. Mas não tem relacionamento com ele, não pode distrair do coração. Um dia, oi gente! Ixi, nossa. Oi, você até leva um susto, porque nunca olha na cara. Está sempre de mal, está sempre para baixo. O que houve? O que será que eu fiz? Eu não fiz nada, uma pessoa começa a ver coisa, né? Não tem esses tipos, que é altos e baixos. Não dá para aguentar, né, gente? Olha, vem cá, não é só mulher não, porque tem homem assim também, eu já vi. Tem homem que está com a cabeça, está lá, ó, fervendo os problemas na cabeça, nem olha na cara.
Depois, um outro dia, acho que fez algum negócio bom. Ei, tudo bem, epa. É difícil você lidar com essa gente, né? Então, vejam isso, como que nós somos difíceis para Deus, né? Porque queremos nos relacionar com Ele com essas emoções. É espírito. Como eu expliquei a semana passada, que quando nós estamos ouvindo Deus, estamos ligados ao Espírito Santo, Ele vai passando as emoções dele para as nossas. Os pensamentos dele para os nossos, o querer dele para os nossos, é isso aí. Por isso que a pessoa fica oscilando, é só carne. Tá valendo, gente? Então é isso aí, tá? Então, se eu estou desanimado, triste, desencorajado, sem força, não estou ouvindo Deus. Quem está desse jeito não está ouvindo Deus. Está fora, não tem comunhão, vai orar. Ah, não vou falar com a pastora porque ela vai falar, vai orar. Exatamente. Vai orar. Você não tem comunhão com Deus? Orar é ter comunhão com Deus, é entrar na presença dele. É isso que você está precisando. Para tirar essa cara de tacho. Não, eu não estou condenando ninguém, mas você pode tirar toda essa luz que está no seu espírito e fazer seu rosto brilhar. Ficar uma aparência tão linda. Mas vem com cara de tacho, gente, é triste. Pode pôr a roupa que for, mas está apagado, está cinza. Porque está amargurado, a vida não está boa. Não, você não está ouvindo Deus. Vai ouvir Deus. É o que fala, porque Jesus falou, eu estou falando. Você não tem comunhão com Deus, tá? Então é possível. Eu, por exemplo, eu sei muito bem aonde eu estou. Porque se eu já começar, peraí. Ei, pai, eu estou precisando ouvir Deus. Então, eu me disciplino e eu me controlo. Porque nós temos o domínio próprio. Porque nós temos, agora, isso no nosso espírito, é trazer para a alma. E assim dá para ver as pessoas, se elas estão ouvindo Deus ou não. Porque o próprio Espírito Santo falou, pronto, passa tudo aquilo rapidinho. É sentar, começar a orar lá e falar, passa tudo. Tá valendo? Então dá para avaliar assim as pessoas. Quem anda no Espírito pode avaliar os outros também. Falei, isso aí não tá bom não. Coisa está preta. Então, agora, vamos ver então que essa vida de abundância, ela vem através do relacionamento, tá? Porque o Senhor disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele falou. Ouvindo a voz de Deus, você vai ter alegria, você vai ter força, você vai ter paz, você vai ter provisão, você vai ter tudo. É isso aí. E você viu que é tão simples ouvir a voz de Deus. O povo faz muita coisa. Existe um mover que vai crescendo mais, que você vai se afinando. Mas o básico é esse. Começa por aí. Esse é o básico. Então vamos ver Romanos 10. Eu estou acabando já. Tá valendo? Amém. Gente, isso vale ouro, hein? Meu Jesus, quem nascer de novo hoje e pegar isso, vai para as cabeças. Já vai para a glória de Deus na hora. Vai ficar rodando até achar isso, né? Pois tanta bobeira na cabeça que aí atrapalha. Mas o Espírito Santo tira. Tirou da minha cabeça. Para você ouvir Deus, você tem que ficar quieto, fecha a boca, aí você dorme. Bom, você não vai ouvir nada. Então não é bem assim. Então, tanto ensino que eu recebi, fica quieto, você vai ouvir Deus. Não, mas a quietude no Espírito é quando você está realmente ouvindo Deus. Porque você está largando mão de ficar preocupado, ansioso, temeroso, angustiado, que essa é outra voz. Isso acalma. Você vai tendo paz. Então, Romanos 10, versículo 17, que vocês conhecem, tá? Diz, e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregação também, vocês estão ouvindo aqui. Existe 2 tipos de ouvir, o natural e no espiritual, né? Porque agora mesmo está cheio de gente que está me ouvindo no natural. Mas tem os que estão ouvindo no espírito e tem os que não estão. Então tem isso. Ouve que não é surdo, mas não captou nada e nem vai fazer. Porque quando você ouve no Espírito, você faz. Essa é a diferença. Pessoa sai daqui, é a mesma pessoa, virou a esquina. Mesmíssima pessoa. Porque é gente que não tem comunhão com Deus. Não vai fazer nada para mudar a vida.
Se você quiser mudar a sua vida, você tem que fazer a tua parte. A primeira delas é ouvir Deus. Essa é a chave, tá? Então nós precisamos de fé. Para ouvir Deus precisa de fé. Por isso que a palavra de Deus gera fé em nós. Conforme você vai falando palavra, versículo, que você, como eu disse, você está lá trabalhando, você pode ir falando baixinho, muito bem, orando em línguas. Você tem os seus intervalos. Você vai falando. Isso aí vai ajudando a meditar, que você vai ficar, aquilo vai ficar girando em você. Você vai meditar, que nem o boi, a vaca fica lá no pasto, debaixo da mangueira, tá lá meditando, mastigando aquilo, está falando. E depois o Espírito Santo coloca aquilo lá dentro de você, no seu coração. Tá? Então, aquilo é que faz você ouvir Deus. É isso que faz você ouvir Deus. Isso é maravilhoso. Você tem que falar bastante a palavra. Você pega essa prática, esse jeito, acostuma, que a tua alma acostuma a tudo. Você é que disciplina ela. Vai falando. Porque você vai falando o que Deus diz de você. A palavra de Deus diz isso, eu sou isso. Eu recebo agora. É o máximo isso daí, tá? Então, é preciso da fé para nós podermos ouvir Deus. Esse é um ingrediente essencial, a fé. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, você vai falando versículo. Se você estava cansado, fala o dia inteiro, fica bufando. Você já viu que os boi bravos bufam? Os touros? Eles estão brigando. Eles bufam mesmo. Eles ficam lá. Isso aí, se ele pegar um, gente, tá com um cara lá para cima e morre. É. Agora o povo fica bufando o dia inteiro. Estou cansado. Ei! Por que você não fala que o Senhor é o meu descanso? O Senhor é o meu descanso. O Senhor é a minha força. Então tem que mudar. Porque você é o que você fala. Então você tem que falar a palavra. Ela vai transformar você. Você vai meditar, você vai começar a ouvir Deus. E Ele vai mudar a sua vida. É de ouvir. Ou ficar com raiva. Vai fazendo as coisas com raiva, com ódio. Porque não é o que você queria. Então você começa a falar como que tem que ser. O versículo. Ai, mas eu não sei qual. Começa a ler Bíblia, começa a estudar, que ele vai falar. É melhor do que eu falar, porque você vai ser guiado pelo Espírito. Quando ele disser o versículo. Né? Porque eu falo o versículo que ele falou para mim. Agora, ele tem que falar um para você. Ele fala o que é adequado. É bárbaro. Você sabe muito da Bíblia. Fala. Não é o máximo, gente? Você muda. Você vai para as cabeças. Deus vai agir na tua vida. Não só. Porque vida em abundância é também para servi-lo. Porque, gente, um coitado que não tem nem Bíblia no espírito, no coração, porque pode ter na cabeça intelecto, que não é o caso. Não tem milagre no intelecto. Mas no coração, gente, não é só para si, mas é para os outros. Porque há poder na palavra. Isso é maravilhoso. Então, quem ouve Deus falando, tem paz no coração, tem alegria, tem força, porque é vida. A fala de Deus. Entendeu o que Jesus falou? As minhas palavras são espírito e vida, quando eu falo. Então, se você ouve Deus, você recebe alegria. Ele gera uma alegria de viver. Por pior que seja o problema que você esteja passando, a dificuldade. Mas ele põe uma paz. É maravilhoso. É uma coisa... Descansa essa paz. Não tem tormento. Põe força para viver, esperança, porque sem esperança a fé não vai. A fé está ligada com a esperança, porque você espera aquilo que você crê e vai acontecer. Então a esperança é importante. Ele gera essa esperança que você não vai ser mais isso, que vai ser maravilhoso o que ele está já preparando para a sua vida, tá? Então, ele gera isso tudo. E o que nós temos que meditar, então? Que eu sempre indico, que é o que Deus indica. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8. Vocês conhecem. Se você não tem nada para meditar por enquanto, porque não sabe, medita nisso. Para ser isso na tua vida, olha só. Então, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável, verdadeiro é Cristo Jesus, amém? A Bíblia. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que você medita. Pensamento é isso. É isso que tem que estar no teu pensamento. Eu falo isso, eu fico falando. Isso vai ajudando você a andar com Deus, tá? Então, você tem uma nova natureza, você tem fé no seu espírito, você tem que ativar essa fé, pensando nas coisas que são louváveis, que são de boa fama, que são verdadeiras. Tudo isso que ele está pondo aqui, que tem virtude. Tem virtude o que você está pensando? Não. Tem desgraça. É a verdade, é da palavra? Não, é das trevas, é do mundo. Não vai curar, não vai fazer, não vai ter. Até para ser curado é preciso ouvir no espírito. Seja a doença que for, seja câncer, seja o que for, você tem que ouvir no espírito que você está curado. Porque pela chaga Jesus já foi curado. Se tiver no seu intelecto, você não ouviu, você não vai ser curado mesmo. Então você tem que trabalhar com a palavra. Se é dinheiro, que você não vê nada na tua carteira, nem na conta do banco, meu Deus. Então, você tem que ter uma fé com esperança. Que o dinheiro está lá. Que ele já te deu. Então você tem que ouvir no Espírito o que é a palavra de Deus. Que ele proverá a sua necessidade em glória em Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? É demais. É o seu coração que tem que ouvir o que está no teu espírito. Para mudar esse pensamento. Então é isso que ele está falando aqui, tá? Então essa é a beleza do nosso relacionamento com Deus. Gente, a transformação que ele faz pra gente. Como que se você olhar lá para trás, meu Deus, que ele era podre, seco, sem vida, e metido aí pra rua, né? Se gabando com o quê, gente? Pelo amor de Deus, sem vida. Isso que é bonito, essa coisa, essa transformação que Deus faz ao passarmos um tempo com Ele. Ele começa a agir na nossa vida com a glória dele. Ele tem um plano para a sua vida de glória. É de glória o plano que ele tem. É maravilhoso. Ele nunca vai falhar com você. Nunca, ele nunca vai te deixar. Ele só vai acrescentar, só vai dar. Não acabou nada, não chegou no fim nada, ainda não realizou tudo. Vamos para frente. Tem maravilhas para a sua vida, tá? Então, não dá para ter paz, nem alegria, e nem ter prosperidade. E cura mental, física, seja o que for, se não ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Então, vamos lá, Mateus 13. Agora. E nós vamos encerrar e vamos ver aqui por que as pessoas não ouvem. Jesus falou, né? Porque Jesus estava falando, mas ninguém estava ouvindo, né, gente? Então, principalmente para os fariseus, que ele está falando aqui. 13, versículo 15, ele diz assim, ó. Porque o coração deste povo está endurecido. Eu já trouxe o ensino sobre o coração duro. São áreas do nosso coração que não ouve Deus. Você tem que trabalhar com aquilo. Falar versículo, orar em línguas, é isso aí. Bom, quem quiser mais, vai procurar esse ensino sobre o coração duro. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, espiritualmente, tá? Fecharam os olhos espiritualmente. Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tá vendo? Então, para ser curado, inclusive, está aqui. Precisa ouvir Deus. Seja a doença que for, não é ficar no intelecto. Porque as pessoas ouvem, mas fecham o coração, não quer saber. Vai fazer o que você tem que fazer. Ouvir Deus. Você vai para as cabeças. É glória de Deus na tua vida. Você vai sair desse marasma. Sabe? Dessa situação que você carrega a tua vida. Nem sabe o que vai ser o seu futuro. Credo, Deus me livre. Chegar no fim da vida sem saber o que vai ser. Deus já programou, ele já deixou, está em aberto, um fim maravilhoso para cada um de nós. Depende de como você leva a sua vida. Você quer ter um fim igual ao justo? É possível. Ou você quer ter um fim igual ao ímpio? Também, você que sabe. Porque você vai ter aquilo que você está buscando em Deus. Aquilo que você crê. Então programa, porque o seu destino depende de você, não é de Deus não.
Foi o que eu ensinei ontem. Ele é preparado, não está predestinado. Ele está te oferecendo. Eu ensinei isso ontem. Um futuro maravilhoso, uma vida boa. Então ele prepara bênçãos, se você fizer o que ele disser. Vai ouvir o ensino de ontem, de sábado, tá? Agora, se você não fizer nada, não tem, porque não é predestinado, é preparado. Tá valendo isso? Então esse ensino encaixa com o outro. Para eu entender melhor o que eu falei ontem, esse está aqui. E para eu entender o que eu falei ontem, esse aqui também está ajudando e aquele outro ajuda esse, tá? Então, a chave para a cura é essa, porque o povo ia ouvir Jesus. Ele pregava, ele falava lá, ficava falando, depois ele curava. O povo ia lá, queria escutar ele falar. Quando ele falava, aquela palavra entrava. Porque ele diz que é vida, é espírito. É vida para todas as áreas da sua vida. Todas. Não é só dinheiro. Todas. É demais isso, tá? Então, não podemos ter olhos e nem ouvidos tardios, como ele fala aqui, que são aqueles que não querem se dobrar para Deus. Mas a escolha é nossa. Vamos pegar logo o que Deus está falando. Se você ficar lá na sua casa buscando isso, é isso que você vai ter. Quando você for se relacionar com Ele, é isso que você vai ter. Você vai ter um ouvido que ouve Deus e uns olhos que veem. Você vai ter visão espiritual do que Deus quer. E é o que é para você fazer, tá? Então, aí tudo aquilo que você vê fica registrado dentro de você. E o que tem que sair, vai sair. As fortalezas vão sair, porque é de ouvir. É o máximo. Essa mudança de vida é com Jesus. Ele está prometendo. Ele está ensinando que jeito que anda com ele. Ele não veio aqui, morreu, perdoou os nossos pecados, foi embora e ficou sem ensino e vocês que se viram. Não, meu Senhor, está tudo aqui. Está tudo completo, tá? Então, tudo isso daqui, da palavra estar em nós, porque Jesus falou assim, olha, o homem, ele não vive só do pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque vida vem da palavra, não é só do alimento natural, vem da palavra. Toda a palavra que ouvir da boca de Deus, que sai dele é vida. Então aí que vem a cura, aí que vem a prosperidade, aí que vem a paz, vai endireitar os seus problemas, vão ser todos resolvidos. Na glória de Deus, assim que você for entrando nisso que Deus está falando. Tudo que está em dificuldade vai ser ajustado. Não vai ficar nada por fazer. Ele vai fazer e responder tudo, tá? Então é receber essa palavra aqui no seu coração, meditando, porque não é no intelecto. Não é. Então passe tempo com ele, vai se envolvendo e você vai ouvir Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Depois você vem dar os seus testemunhos. Amém. Mas não vem falar que você não ouve, porque você ouve. Jesus falou que ouve. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor nosso Deus e Pai, que através da minha imposição de mãos sobre todas essas situações, esses pedidos que estão aqui de vida, Deus meu Pai, que seja liberada essa unção para que todos sejam abençoados agora, e eu quebro toda ação maligna nestas vidas, tudo que está prendendo estas pessoas, para elas ficarem livres nestas áreas, que seja agora, no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, que eu quebro as forças malignas do inferno sobre estas vidas, estas almas, essas situações, esses negócios, os enfermos sendo curados agora, a vida profissional financeira abençoada agora, relacionamento nos lares, de paz, de concordância, de união, em nome de Jesus. E que essas trevas desses lares saiam agora, Senhor, com a tua visitação, com a tua luz, a luz do Evangelho entrando, trazendo mudanças para estas famílias. Eu digo em nome de Jesus, Senhor, ajustando esse povo, Pai, essas pessoas todas, no teu Evangelho, na luz do Evangelho, para que todos venham
te servir, se entregar a Jesus, serem abençoados. Em nome de Jesus, essas orações, Pai, não são só para esses pedidos, o Senhor resolvendo situações que para cada um é muito difícil, mas você com o teu olhar, agora, Pai, agindo, abençoando, em Cristo Jesus, nosso Senhor, essas orações atingindo todos que estão fisicamente aqui, os que estão pela internet sendo abençoados agora, e o Senhor respondendo a cada pedido, a cada oração, trazendo a paz, a alegria, e Senhor, cada um te ouvindo. Eu sei que você falou no coração de cada um hoje algo que vai mudar a vida deles. Eu digo em nome de Jesus, e a força eles receberam através do Espírito Santo quando a tua palavra foi falada e eles ouviram no coração. Eu digo em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, a grande mudança de vida que está acontecendo entre todos aqui, com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Nós agradecemos esse local onde estamos, Deus, nosso Pai, a provisão que o Senhor fez para nós estarmos aqui. E, Senhor, por todo esse centro comercial onde nós estamos, que haja paz, segurança para todos. Senhor, que haja uma evangelização maior dentro desse centro comercial, que haja salvação, Senhor, e que tudo que não presta, que está aqui dentro, que é contra o evangelho, suma daqui. Nós usamos a autoridade do nome e do sangue de Jesus para expulsar daqui todo espírito maligno que saia, que fiquem aqui, Senhor, uma obra tua, Senhor, nesse centro comercial. E nós oramos por todos que têm os seus negócios aqui, que sejam abençoados, que esse local seja abençoado. Para isso que todo mal saia daqui, que haja conversão, Senhor, que haja salvação dentro desse local. Eu digo em nome de Jesus, os que estão perdidos, que encontrem a luz do Senhor e aceitem Jesus como Senhor e Salvador, para que os negócios fluam, para que eles sejam abençoados, que eles prosperem, não só espiritualmente, mas também profissionalmente e financeiramente, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, a tua proteção para nós, os nossos lares, as nossas famílias, o local de trabalho, a escola onde os filhos trabalham. Senhor, te louvamos pela tua proteção poderosa sobre todos nós que estamos debaixo da tua palavra, em nome de Jesus. E agora nós, como os teus filhos, Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu domingo e a sua semana, que seja de glória, e que você, com a ajuda do Espírito Santo, dê um grande avanço na sua vida espiritual para receber a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? E até o próximo culto.